Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo da carta de Paulo aos Coríntios, que é a primeira carta, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar hoje o capítulo 4. Então, Paulo, olha, dá continuidade ao que ele estava falando antes. Vamos lembrar, né? Essa coisa de capítulo, ela é muito posterior, a carta ela é fluida. Então, ele estava falando sobre o quanto fazer a vontade de Deus parece loucura, ao olhar de quem está voltado apenas pelos valores sociais do mundo que a gente está hoje, né? Porque ele ainda está muito mais para a matéria do que para o plano maior. Mas é lógico que isso está em movimento, né? Bom, e aí ele fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, por mais que a gente corra o risco de ser visto como louco, né, como alguém que não se compreende, é também importante que o fruto da nossa vivência espiritual seja entendida como representante do mais alto, né? Que a nossa ação represente o mais alto, porque a gente pode, né, fazer isso desde que a gente faça a vontade de Deus. É o nosso desafio, não que seja fácil. E quando ele fala que a gente seja considerado como dispenseiro é aquele que é responsável pela dispensa, né? Então vamos pensar o que seria dispensa aqui na metáfora. O Paulo usa muitas metáforas, assim como Jesus usou muitas metáforas, porque a metáfora vai além do que está no imediato, na matéria, né? Ela vai olhar de um modo mais alto, mais amplo. Então, assim, o dispenseiro aqui é aquela pessoa responsável por onde está aquilo que nos nutre e que está guardado para nós. Então, o dispenseiro é a pessoa que vai lá na despensa e busca. Nossa, busca lá um macarrão para mim. Então, aquilo que vai nos nutrir vem por meio, né, por intermédio de quem é responsável pela despensa. E é isso, metaforicamente, que Paulo está dizendo que a gente pode ser. A gente pode ser aquele que o tempo todo, diante das circunstâncias da vida, lembra ou ajuda as pessoas a lembrar qual que é a verdade divina daquela situação. Sem precisar ser alguém que sai por aí falando o que os outros têm que fazer, não é isso. Mas conseguindo viver aquilo que a verdade divina nos pede a cada momento, sobretudo nas dificuldades, né? Além disto, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ou seja, alguém que vai ser responsável pela dispensa tem que ser alguém honesto. Porque se não for honesto, pode ir lá e roubar, né? Então a gente precisa ser honesto, fiel na nossa relação com Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai viver dificuldades, muito pelo contrário, claro que as dificuldades virão. Até porque com um olhar mais ampliado como esse, ao invés de ficar culpando os outros e as situações, a gente o tempo todo se pergunta, mas o que eu estou fazendo, né? Qual que é o chamado para mim nesse momento? E isso traz sofrimento. Obviamente que isso traz sofrimento. Mas a questão da fidelidade é continuar buscando em Deus a nossa força, né? Lembrando que Deus se manifesta por meio das pessoas, né? Nós precisamos de ajuda quando nós estamos bem. Todavia, a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Nossa, essa frase, Paulo mostra pra gente que isso da gente ficar julgando uns aos outros, ou mesmo quando a gente se julga com muita severidade, né, com autocobrança, estou falando olhando no espelho, a gente sabe que a gente acaba gastando o nosso tempo, a gente acaba se desequilibrando. Não é disso, Paulo superou isso. E olha que interessante que ele vai dizer: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Olha, a gente conhece a história de Paulo. Ele foi responsável por uma perseguição brutal, né? E ele poderia ficar estacionado na culpa, mas como ele se encontra com Jesus e como ele se esforça para se transformar, ele não se sente culpado. Nossa, a lição aqui é muito grande. A gente erra, e a gente erra porque a gente está no caminho ainda. É como se de repente eu tivesse que ir para uma cidade que eu nunca fui. E eu tenho mais ou menos a direção, né? Essas orientações espirituais que vêm por meio dos textos bíblicos ou muitos outros caminhos, elas são um senso de direção, assim, você vai mais ou menos para aquele lado ali. Tem uma direção, né? E a fé, lógico, que vai me manter nesse caminho, se eu quiser e se eu buscar.
Mas é claro que eu vou errar, né? Mas se eu me deixar estacionar pela culpa, eu gasto tempo e gasto espaço, fico para lá e para cá às vezes, ou fico sentado, parado, né? Que são as doenças mentais que a gente vai caindo. E aí ele diz, eu não me sinto culpado, mas também não considero justificado. Ele não está falando assim, não, eu sou melhor que todo mundo, eu sou justo, porque quem me julga é o Senhor. O que o Paulo está falando? Eu estou no caminho, eu estou no esforço e vocês também podem, né? Sem precisar cair nessas armadilhas de se achar melhor do que o outro, né? Que ele vai falar disso daqui a pouco. Então, é possível, é possível. Paulo mostra pra gente, é totalmente possível. Mas vamos parar por aqui, a gente continua semana que vem.